Olá, usuários da Academia Nomos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Paulo Araújo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o tema como construir equipes de vendas extraordinárias. Eu preparei um materialzinho aqui para vocês que a gente vai estar compartilhando e eu espero que vocês gostem bastante desse conteúdo, que foi tudo preparado com muito carinho, com bastante atenção, para que vocês possam aproveitar bastante esse material. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Paulo Araújo, eu sou aqui de Curitiba. A minha empresa tem mais de 30 anos no mercado. Eu realizo palestras, treinamentos, consultorias. Também sou fundador da Clientar CRM. Sou autor de alguns livros, na verdade, são 8 livros que eu escrevi lá no passado, mas muitos deles, graças a Deus, fizeram um grande sucesso, como Paixão por Vender. Também tenho muito conteúdo na internet, sempre escrevi para diversas revistas. Tem os nossos canais no Instagram, YouTube, LinkedIn. Lá no site pauloaraújo.com.br você vai encontrar bastante conteúdos e também as nossas redes sociais. Vamos então ao que interessa, pessoal. O tema de hoje é como construir equipes de vendas extraordinárias. Como é que a gente forma times que realmente entregam resultados? Vendas é um grande dilema, né? Porque vendas, a gente brinca, é aquela profissão que a mãe da gente não queria que a gente tivesse, né? A criança cresce e a gente pergunta: o que você vai ser quando crescer? Ele fala advogado, fala engenheiro, fala médico, mas não fala vendedor, né? Se falar vendedor, a mãe bate, né? Vai estudar, moleque, vai fazer uma coisa diferente na vida. Mas vendas é uma profissão fantástica. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, a gente vive de vendas. Guerras se travaram por causa de vendas. Países, novos territórios, né, novas terras foram conquistadas, foram descobertas para descobrir uma nova rota comercial, por exemplo. Então, vendas é a profissão, uma das profissões mais antigas que existe, e cada vez mais ela vai se tornando mais metódica, com mais ferramentas. E vendas ainda precisa de um fator que é o grande diferencial de qualquer empresa, que é uma boa equipe. Por mais que a inteligência artificial venha crescendo, venha evoluindo, mas o atendimento humanizado ainda é o que prevalece. Então, como é que eu, gestor comercial, consigo construir uma equipe de vendas extraordinária? Eu separei a nossa palestra em 6 pontos. Então, para você, gestor comercial, começar a sua jornada e ter um roteiro bem definido. O primeiro ponto, daqui a pouquinho a gente vai detalhar cada um mais um pouquinho deles, mas o primeiro ponto é a forma da atuação do gestor. É o papel de transformação que o líder exerce junto à sua equipe de vendas. O segundo ponto é você conseguir definir muito bem o perfil da equipe que você deseja. E esse perfil dessa equipe, né? Não importa se hoje você tem vendedores ou não, é você colocar no papel qual é o tipo de perfil de pessoas que eu quero aqui dentro. E depois, claro, você vai contratar novas pessoas dentro daquele perfil e você vai adequar também essas pessoas que você já tem a esse perfil. E aquelas pessoas que estão totalmente fora do perfil, você vai dar um jeitinho de treinar ou às vezes mesmo até desligar. E aqui eu vou trazer um planinho para você perceber qual é o impacto que tem nos primeiros 90 dias em relação à contratação de novos vendedores. Vamos para o terceiro ponto, a sua jornada, que são processos versus pessoas. Então, vendas não é mais arte, vendas é método, vendas é técnica, e para isso você tem que ter processos, metas, indicadores muito bem definidos e saber como monitorar isso. Quarto ponto, avaliação e atuação de cada vendedor. Como é que eu avalio o meu vendedor? Quais são as métricas, quais são os comportamentos essenciais que esse meu vendedor tem que ter na minha empresa para eu construir uma equipe de vendas extraordinárias? Aí vem o quinto ponto, tecnologia e gestão. É saber usar bem as ferramentas de gestão que hoje nós temos. E vamos falar um pouquinho sobre elas também. E o último ponto, melhorar sempre. Não existe nada tão perfeito que não possa ser melhorado. A filosofia do Kaizen. Criar um ambiente, criar uma cultura de mindset de crescimento. Vamos lá, então, começar a nossa jornada agora. Primeiro ponto é você, gestor, sentar e começar a refletir. Qual é a forma que eu devo atuar? Como é que deve ser a minha forma de atuação na empresa que estou, ou na minha empresa, se for o caso? Qual é a forma de atuação que a minha equipe precisa? E ainda, infelizmente, a gente vê muito chefe por aí. Então, não é para você chefiar, é para você liderar. Uma equipe de vendas extraordinária, todas as que conheço, elas têm líderes inspiradores, líderes que realmente influenciam de forma positiva. Ele inspira pelo exemplo que ele constrói no seu dia a dia com a equipe, ao longo da sua carreira.
Então, líderes inspiradores, eles constroem uma relação de confiança através do exemplo consistente. O líder transformador, o líder que quer ter uma equipe de vendas extraordinárias, ele precisa entender que ele precisa entender que é necessário desenvolver os talentos da sua equipe. É se comprometer com o crescimento profissional e até mesmo pessoal de cada membro da equipe. Quais são os seus sonhos? Quais são os pontos que você precisa desenvolver? Quais são os seus pontos fortes daquele vendedor que ele pode aprimorar ainda mais para atingir a excelência? E também o líder, né? Ele tem que ser um grande estrategista comercial. Claro, ele vai inspirar pelo exemplo, não só pela sua postura, mas também pelo conhecimento de mercado, conhecimento de técnicas de vendas, de gestão comercial. Enfim, ele tem que ser aquela pessoa que define o nosso norte. Ele traz uma direção clara. Ele está ali para ajudar a remover obstáculos para que a equipe tenha sucesso. Então, um líder é muito diferente do que é um chefe. E aqui na nossa palestra, eu estou colocando para vocês esses 3 pontinhos: a capacidade de liderar pelo exemplo, construindo uma relação de confiança, a capacidade de desenvolver seus talentos. E quando eu falo desenvolver, não é só treinamento. A gente fala muito do treinamento, o pessoal já pensa, né, em sentar em sala de aula. Também é importante, né, o treinamento, mas é principalmente estar no dia a dia junto com a equipe, trazendo feedbacks construtivos, criando planos de ações de curto, médio e longo prazo, para que o vendedor consiga saber qual é o verdadeiro caminho que ele deve trilhar para ser um vendedor extraordinário. E, claro, ser um estrategista comercial. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter para começar a desenvolver a equipe. Ou seja, é um olhar para dentro de si. É você se perceber como você lidera a sua equipe e esse estilo de liderança vai fazer com que a equipe consiga ser uma equipe de vendas que traga excelentes resultados. Fez esse exercício, colocou no papel, e tem que colocar no papel, tá? Quais são suas atribuições? Quais são os pontos que não podem faltar nessa sua liderança? Quais são as ações que não pode faltar? Quais são os pontos que você precisa desenvolver, as competências, habilidades que você precisa desenvolver para se tornar esse líder? Coloca isso no papel. E aí, feito esse exercício, vamos agora para a equipe de vendas. Qual é o perfil ideal da sua equipe de vendas? Também é colocar no papel. Bom, aqui eu preciso de pessoas assim, assim, assado, com a formação técnica assim, assim, assado, uma faixa etária assim, assim, assado, experiência ou não experiência, enfim, crie o perfil ideal da sua equipe. Imagine que você é um técnico de futebol. Qual a primeira coisa que um técnico de futebol faz quando chega no clube? Analisar os jogadores que tem na mão. E vai solicitar alguns outros para completar aquilo que ele considera que é a equipe ideal, para ele conseguir transformar aquele time numa equipe vencedora. E esse perfil da equipe ideal é bem importante que você trace uma meta. Olha, eu preciso ter esse perfil o mais próximo do ideal. Claro que às vezes já tem uma equipe montada aí, às vezes tem uma outra pessoa que está destoando, não é aquilo que você espera, mas você precisa ter isso ao longo dos primeiros 90 dias do início da sua jornada. Então, estabelecer o perfil, as atribuições, as expectativas que você tem em relação a cada vendedor, o planinho de carreira de cada vendedor, buscar pessoas com resiliência, que tenham boa comunicação e principalmente mentalidade de crescimento, sabe aquela ambição? Feio não é ser ambicioso, ambicioso é bom, faz você crescer. Feio é ser ganancioso. Vendedor tem que ter ambição, vendedor tem que ter um mindset de querer crescer na carreira, querer crescer na vida. Mentalidade de crescimento, isso é muito importante. Eu noto muito isso na consultoria. Os bons vendedores, eles querem algo a mais. Não necessariamente que eles querem ser donos, querem ser líderes. Muitos deles nem querem ser líderes ou coordenadores ou supervisores, gente. Muito pelo contrário, preferem muitas vezes ficar do jeito que está, porque ele consegue controlar a carteira de clientes dele. Participar ativamente das fases de contratação. Toda vez que for recrutar um novo vendedor, contratar um novo vendedor, é importante que o líder abrace essa causa. Não pode ser assim, no final você manda para mim os candidatos que você selecionou pelo currículo. Não, é participar desde o começo, análise de currículo, as entrevistas, não só no final. Por quê? Vai ser um membro da sua equipe, vai estar no dia a dia da sua empresa. É uma pessoa que você tem que começar a conhecer desde o começo do processo. Ninguém contrata numa entrevista só. Então, às vezes, tem 3, 4, 5 etapas. Participe ativamente. Porque a parte mais difícil é a montagem da equipe de vendas. Eu digo com toda a segurança. A parte mais difícil de gestão comercial é montar uma boa equipe de vendas. Porque pessoas
boas é raro encontrar. E quando eu falo pessoas boas é raro, eu não estou menosprezando, pelo amor de Deus, mas é raro encontrar no mercado. Normalmente o bom vendedor já está empregado. Então, tem que encontrar pessoas que ou estão insatisfeitas, né, com a empresa que ele está, ou querem uma grande mudança, enfim. Então, é muito importante que eu encontre pessoas que tenham o perfil que eu desejo. Ou então, pessoas que ainda não têm tanta experiência, mas querem começar a crescer na área de vendas. Eu preciso conseguir identificar se essa pessoa vai se adequar bem ao meu time. E contratei, ou começo essa minha jornada, eu já monto o meu plano de treinamento inicial. Não só em produto, mas também nos processos, métricas, sistema da empresa, comportamento do cliente, como funciona o seu mercado, como atuam os nossos concorrentes. Então, o treinamento não pode ser só em produto. Então, repare você que eu estou trazendo aqui um plano que você comece, mesmo que você tenha uma equipe de vendas desmontada. Você quer ser um líder transformador. Você quer criar uma equipe de vendas extraordinária. Fez a sua autoanálise e agora você analisa a sua equipe e você tem aí 90 dias para conseguir deixar ela o mais próximo do perfil que você considera o ideal. A equipe é importantíssima, as pessoas é importantíssima. É muito importante você ter pessoas, né, que elas tenham a diversidade, ótimo, tenha a diversidade, mas que também elas combinem entre si. Exemplo, todo mundo dá risada da mesma piada. Sabe, quando as pessoas combinam, porque se você tiver muita divergência, também a equipe não vai funcionar. Então, você vai definir o perfil da sua equipe de vendas também de acordo com o perfil de liderança que você quer exercer. Que tipo de pessoa aceita esse meu processo de liderança? Vamos para o terceiro ponto aqui: monitorar processos, não pessoas. Aí vem uma coisa muito importante na liderança, ok? Fugir do microgerenciamento, que é outra coisa extremamente comum nas consultorias que eu atuo, nas empresas que a gente acaba atendendo. O que é o microgerenciamento? A pessoa fica controlando outra pessoa. Ninguém gosta de ser controlado. Pessoas não gostam de ser controladas. Então, a grande sacada é o quê? É você monitorar os processos. Você vai avaliar os processos. É claro, quem executa os processos são as pessoas. Então, elas vão ser avaliadas. Mas eu não vou fazer um feedback do tipo, a sua prospecção é ruim. Não. O feedback tem que ser, olha, o nosso processo de prospecção tem essas perguntas aqui de pré-qualificação. Eu não estou vendo no seu CRM essas perguntas de pré-qualificação respondidas. Então, você começa a monitorar processo. A partir do momento que você monitora processo, a pessoa sabe como evoluir. Então, a microgestão, ela sufoca. E você não quer sufocar as pessoas. Nós não estamos aqui para sufocar pessoas. Se você começa a ficar na microgestão, sabe aquele gestor que fica, vai no banheiro de novo? Tem gente que é assim, né? Se você ficar monitorando microprocessos, você vai criar um ambiente de pressão. Você não vai criar um ambiente de confiança e autonomia. A partir do momento que você monitora o processo, você começa a identificar os gargalos. Você não vai ficar focado nas falhas individuais. Erro, todo mundo erra. Se eu tenho falha, eu tenho que descobrir se o processo está falho ou se a pessoa não entendeu o processo. Quando eu monitoro o processo e eu tenho um processo que roda bem, as pessoas, os vendedores, estão concentrados em vender. E facilita muito tornar o meu negócio escalável. Então, fuja da microgestão. É você monitorar processo. Quais são os processos que devem ser monitorados? Seu funil de vendas. Quais são as etapas do seu funil de vendas? A sua equipe sabe exatamente o que deve acontecer em cada etapa? Tem algum indicador em cada etapa? Qual é o nosso ciclo de vendas? Esse nosso ciclo de vendas, ele é de curto, médio ou longo prazo? Quais são as etapas que o vendedor passa, que o cliente passa para chegar até o fechamento? O vendedor consegue ter ciência de que, opa, estou nessa etapa, eu vou usar tal argumentação. Ele sabe exatamente o ciclo. Você, líder, sabe, está batalhando, brigando para reduzir esse ciclo de vendas. Qual é a sua taxa de conversão? Qual é a taxa de conversão da equipe? Qual é a taxa de conversão de cada vendedor? Então, você tem uma taxa de conversão de propostas, né, em vendas da equipe, e você vai ter também a taxa de conversão do vendedor. Esse vendedor está acima ou está abaixo da média? A carteira de clientes desse meu vendedor, como é que está a retenção? Como é que está a carteira de clientes do meu vendedor? Ele sabe exatamente quantos clientes são prospects, que ainda não compraram, quantos clientes são ativos, quantos clientes estão inativos.
para aumentar a retenção, para aumentar a recuperação, para trazer novos clientes para a empresa. O que é um cliente nativo? Tem empresa de cliente nativo e aquele cliente que está, em média, há mais de 90 dias sem comprar, mais de 60 dias sem comprar, depende do seu ciclo de vendas. Então, essa parte de processo é muito importante, porque do processo começa a surgir a rotina. E a rotina comercial, ela deve ser eficaz. A rotina comercial tem que ser uma rotina que o vendedor consiga executar e dedicar boa parte do seu tempo a vender, a atender o cliente. Com uma rotina bem definida, eu vou conseguir saber se meu processo está muito burocrático ou não. Então, os processos são importantíssimos, porque ali também estão as metas, estão os indicadores. Dentro dos meus processos, eu vou ter aquilo que eu chamo de PDP, que é o Plano de Desenvolvimento Profissional e Pessoal do Vendedor. Ou seja, qual é o planinho que você tem para ele, que a gente falou agora há pouco, né? Esse treinados ou pessoas que você tem para ele crescer dentro da empresa. Ele se sente uma pessoa, um vendedor, parte da equipe ou não? Ele é engajado, ele é comprometido, ele traz novas ideias? Você vai perceber que isso tudo acontece quando você tem processos bem definidos. Quando você começa a monitorar processo, você vai ajudar. Vamos agora, então, para o terceiro ponto. Monitore processos, não pessoas. Isso é muito importante. Isso é vital para criar uma equipe de vendas extraordinária. Por quê? Porque pessoas não gostam de ser controladas. Ninguém gosta de ser controlado. Evitar a microgestão, porque a microgestão, sabe, aquele negócio onde você vai, que você fez, fica o tempo todo em cima, o cara pergunta para amanhã, como é que tá a venda hoje? À tarde pergunta de novo, né? Então, isso sufoca a sua equipe. Quando você monitora processo em vez de pessoas, você começa a criar um ambiente de confiança e autonomia. A partir do momento que você monitora o processo, a pessoa sabe como evoluir. Se eu ficar fazendo a microgestão, é como se eu procurasse culpados o tempo todo. Aí você cria um ambiente de pressão, um ambiente totalmente desnecessário. Quando eu monitoro processos, eu começo a identificar os gargalos sistêmicos. Não vou ficar em cima de falha individual. Mas, Paulo, o cliente erra. Se o cliente erra, não, né? O vendedor erra. Quando o vendedor erra, eu preciso saber se é o processo que está errado ou se ele que não está treinado. Mas a questão é, eu trago um feedback construtivo para ele. A partir do momento que eu tenho um processo bem definido, eu começo a ter uma rotina comercial mais clara. Isso permite que os vendedores concentrem em vender. Se ele passar mais tempo vendendo, negociando, buscando clientes, isso vai facilitar a escalabilidade do meu negócio. Quais tipos de processo, Paulo, tem que estar atento? Bom, o seu funil de vendas, por exemplo. O seu vendedor sabe exatamente quais são as etapas do funil de vendas. Você tem indicadores por etapa. Se não tiver, o teu vendedor sabe identificar de forma consciente qual etapa está no funil, aquele processo, qual tipo de argumentação devo usar. Como é que é o ciclo de vendas do teu negócio? É uma venda de curto prazo, médio prazo, longo prazo? Quais são as atividades que vocês estão tomando para conseguir reduzir esse ciclo de vendas? Qual é a taxa de conversão de cada vendedor? Qual é a taxa de conversão da equipe? Esse vendedor está acima ou abaixo da média taxa de conversão da equipe? Como é que está a retenção? Como é que está a carteira de clientes do seu vendedor? O seu vendedor sabe quantos clientes prósperos ele tem? Quantos ativos? Quantos inativos? O que é um cliente nativo? Tem empresa que cliente nativo é o cliente que está 90 dias sem comprar, 60 dias sem comprar. Então, quando você começa a monitorar o processo e você começa a avaliar o teu vendedor pelo processo, ele começa a saber qual rumo tomar. Você começa a desenvolver, você não começa a procurar culpados. É claro que o feedback também tem a parte comportamental. É evidente, isso é importantíssimo. Mas a parte comportamental vai estar muito ligada à capacidade dele de executar os processos. Se ele não se identifica o processo, se ele não consegue fazer o processo, provavelmente não vai ter um bom comportamento. Então, primeiro, monitore o processo e depois que você vai monitorar esse processo, você vai avaliar o teu vendedor pela execução daquele processo, você vai conseguir ter uma boa avaliação do comportamento dele dentro da empresa também. E aí vem outro ponto super importante. Passou o slide aí? Deu certo a internet? Passou? Não te Foi, ouvi tá daí. certinho, tá certinho. Beleza, ótimo. E agora, vamos para outro ponto muito importante. Todos eles se complementam, se você ver, né?
Avaliar a forma de atuação e o desempenho do vendedor. Paulo, o que é a forma de atuação? Parece coisa de ator, de atriz, né? É como ele, é o quanto ele agrega valor à equipe. Aí vem a questão comportamental mesmo, né? É uma pessoa que é bom ter essa pessoa na minha empresa, vale a pena ter essa pessoa na minha equipe, é uma pessoa que ilumina o ambiente, é uma pessoa que traz coisas boas para a equipe, para a empresa. E como é que está o desempenho do vendedor, né? Também não adianta ele ser super gente boa e não vender nada. Então, nessa forma de atuar de cada vendedor, eu vou ficar preocupado, eu vou analisar algumas métricas quantitativas, que é o volume de vendas, ou seja, se atinge meta ou não, ticket médio por transação, número de novos clientes conquistados, clientes recuperados. Coloque aí quais são os indicadores, números mesmo, quantitativos, que interessa para o teu vendedor e para a tua empresa. Indicadores não pode ser muito, tem que ser poucos, tá? Senão ele se perde. Então não adianta ter 15 indicadores. Não, tem lá 4, 5, 6, mas indicadores precisos, cirúrgicos, que indicam se nós estamos a caminho da meta ou não. Análise comportamental. Ele atende bem o cliente? Como é que está a qualidade de atendimento junto ao cliente? Como é que está a capacidade de negociação desse vendedor? Ele é um cara que prospecta, ou tem que ficar pedindo 1000 vezes para prospectar e não prospecta. Ele colabora com a equipe, ele está engajado, comprometido, ele traz novas ideias, é um cara que agrega. Então, essa análise comportamental também é muito importante, porque numa sessão de feedback você vai colocar: olha, poxa vida, você vende bem, mas precisa trabalhar um pouquinho mais de equipe, precisa um pouquinho mais isso, aquilo, um pouquinho mais aquele outro, e você vai direcionando ele. A partir do momento que você vai direcionando ele da forma correta, você vai sentir o quê? Evolução, evolução profissional. Ele é uma pessoa que aplica aquilo que aprendeu, é uma pessoa que se adapta às mudanças facilmente. Chegou um produto ou serviço novo, ele se adapta, ele abraça a causa, ele tem boa capacidade para superar as objeções, ele busca pelo autodesenvolvimento. Então, ele só faz treinamento quando a empresa manda, ou ele também está comprando um livro, ele busca coisas novas, ele fala: poxa, chefe, olha, tem uma coisa bacana aqui, um curso bacana, vamos fazer, posso fazer, a empresa paga, eu pago metade. Não sei. A questão é, como é que esse personagem, essa pessoa, esse vendedor atua? Qual é o papel dele para ajudar na construção dessa equipe de vendas extraordinária? Eu preciso avaliar. E essa avaliação, ela tem que ser periódica. Não dá para ser uma vez por ano, não. Tá? Eu recomendo que no PDP, uma ferramenta que a gente usa nas consultorias, ele tem validade de 90 dias. A validade não significa que eu vou falar com ele a cada 90 dias. Se o desempenho do meu vendedor não é tão bom, eu posso fazer sessões de feedback com ele para melhorar a cada 14 dias. Se é um vendedor um pouco melhor, a cada um mês e meio. Mas eu não posso ficar muito tempo sem avaliar esse vendedor. Por quê? Mesmo que ele seja excelente, ele precisa ouvir. Olha, cara, parabéns, pô, como é bom ter você aqui na equipe. Olha, fantástico, é muito bom ter você aqui. A gente pode buscar algum novo desafio para você, o que você espera da empresa. Então, todo mundo gosta de saber como está indo, mesmo quando está indo bem, não é só chamar quando está indo mal. Então, essa questão de avaliar a forma de atuação, desempenho do vendedor é importantíssima que ela tenha periodicidade. Aí vem outro ponto que as empresas, os gestores pecam, que é o uso o uso, né, ideal, o uso correto das ferramentas de gestão, em especial o CRM. O RP está lá, né? Tirou a venda, tem que lançar. Então lá está a tabela de preço, está lá os produtos, está lá a questão financeira. Mas eu quero falar um pouquinho mais aqui sobre o CRM, já que eu sou fundador de uma empresa de CRM, tá? É ainda a forma que o pessoal ainda não usa da forma correta. Poucos vendedores, poucos gestores usam. Tem empresa que contrata o CRM e não abre o CRM na reunião de vendas. Então, o CRM é o antes do RP, né? O RP está lá para lançar a venda, o CRM que vai construir a venda. Então, no CRM vai estar as interações do seu vendedor com o cliente. E quando fala interação, não é para fazer uma redação enorme. Ah, o vendedor gosta de escrever. Nosso CRM, por exemplo, ele pode falar, que já grava ali, ou então puxar a conversa do WhatsApp. A questão é, eu prefiro às vezes que ele faça um pequeno resumo do que fica aquela conversa enorme também, que ninguém entende nada. Bom dia, boa tarde, áudio daqui, áudio de lá, um monte de bobagem. As interações são pequenos resumos, porque acabou a conversa, seja WhatsApp, seja e-mail, tá lá um resumo, o que aconteceu. Então é importante essa interação, porque é através dessa interação que você percebe a qualidade do atendimento, a qualidade da abordagem que o teu vendedor está tendo junto ao seu cliente. O que puder automatizar, claro, automatiza, mas, de novo, sem perder o atendimento humanizado. Então, eu vou eliminar tarefas repetitivas, eu vou fazer com que a minha equipe foque realmente no que importa, ajudar ela a vender mais, vou fazer uso de ferramentas de automação, claro, mas que possa
não tirar da linha da frente o atendimento humanizado. A IA ainda ela é muito boa para os atendimentos iniciais. Passou os atendimentos iniciais, ela se perde um pouquinho, a não ser que seja muito bem treinada. Claro, estou falando isso hoje, né? Pode ser que amanhã mude muito. Mas toda vez que eu, praticamente, sou atendido pela IA, passo, converso alguns minutinhos, já percebo que a IA já me dá até desânimo, a não ser que eu estou muito interessado no produto ou serviço. Então, não basta ter as ferramentas, é preciso usá-las de forma estratégica e garantir a adoção por toda a equipe. Então, o CRM traz lá, curva ABC de clientes inativos. O teu vendedor sabe o que é curva ABC de Pareto? Ele sabe como usar bem aquela curva ABC de Pareto? Ah, teu CRM traz quantos clientes novos foram conquistados no período. Ele tira esse relatório pela mesma vez por mês? Olha, nos últimos 3 meses eu trouxe tantos clientes novos. Ah, pela minha curva ABC de clientes ativos, eu posso descobrir quais são, qual é o segmento ou o tipo de cliente próximo que eu devo buscar para que já entre na curva A, por exemplo. Então, são técnicas que você ensina para que ele possa pensar de forma mais estratégica, senão o vendedor fica naquela rotina. E quem tira o vendedor da rotina, quem tem que ensinar ele a pensar de forma estratégica é o gestor. E aí vem o nosso último ponto da nossa palestrinha aqui. É avaliar, medir e mudar. Tudo na vida é assim, né? Eu planejo, eu executo, que eu avalio, que eu melhoro continuadamente. O famoso PDCA, não é isso? Lá o nosso mestre Peter Drucker já dizia, um dos pais da administração moderna, o que não é medido não pode ser gerenciado, o que não é gerenciado não pode ser melhorado. Eu só consigo mudar aquilo que efetivamente eu consigo medir, eu consigo melhorar. Então, é muito importante que você esteja o tempo todo, né, todos os meses, melhorando. Quais são os processos que eu posso mudar? Quais são os processos que eu posso melhorar? Quais são os comportamentos que eu posso mudar naquela pessoa, na minha equipe? O Kaizen, a melhoria contínua, é um compromisso, não é um evento. Ah, semana da qualidade. Claro que é importante a semana da qualidade, mas nós temos que batalhar a qualidade do atendimento todo santo dia. É criar uma cultura de inovação, de experimentação, aprendizado constante, o mindset de crescimento. Então, vamos tentar. Errou, deu errado, volta. Refazemos, não tem problema. Eu faço, eu vou medir, eu vou melhorar, eu vou avaliar, vou criar uma rotina nova. Então, é preciso fazer e é preciso medir. E essa medição também não pode ser uma vez por ano, não. Todos os meses eu tenho que estar medindo algum outro indicador. Eu tenho que o tempo todo estar duvidando. Eu adoro isso, sabe? Duvide o tempo todo. Eu duvido que esse processo possa ser melhorado. Eu duvido que esse cliente não possa comprar mais. Eu duvido que esse vendedor não possa vender mais. Duvide, duvide, duvide. Quando a gente duvida, a gente arranja maneiras de criar fatos novos. Porque, no fim, o que importa é a cultura e o mindset. Quando você cria uma cultura de alto desempenho, de alta performance, o ambiente todo se volta para cada um criar o seu próprio desempenho, cada um querer melhorar o seu próprio desempenho. Olha só que interessante, né? Pensa bem, quando uma pessoa quer fazer um concurso público, qual é o melhor lugar para ela estar? Numa sala de aula com outras pessoas que também querem o mesmo concurso. Por quê, Paulo? Porque ela vê o fulano estudando, vê o fulano beltando, eles falam disso o tempo todo. A minha filha recentemente passou no vestibular, ela fez cursinho, foi muito bom. Por quê? A garotada lá só falava em passar na Federal, passar na USP, passar na Unicamp, passar na Unesp, passar na UEL Londrina. Então, o tempo todo era essa conversa. Criou uma cultura de alto desempenho. Tinha simulado, um queria ser melhor do que o outro, isso forçava, né? Um estudar um pouquinho mais do que o outro. Forçava não, fazia porque gostava, ou seja, tinha um ambiente propício para isso. Quando você quer criar um atleta de alto desempenho, o que você faz? Você coloca ele para treinar com outro atletas de alto desempenho, para que ele poder melhorar. Crie esse ambiente onde a excelência é celebrada. Atingiu metas, fez algo bacana, celebre. O ser humano tem necessidade de celebração, comemore. As pessoas se sentem mais seguras para arriscar, para inovar, porque elas sabem que o experimentar faz parte, o erro faz parte. Você começa a criar um mindset de crescimento, desenvolvendo as pessoas na equipe, a cultura de vencer desafios, dar um passo a mais, buscar novas oportunidades, aquela cultura de que a empresa acredita no potencial de cada pessoa, elas são desenvolvidas de forma contínua. Então, o nosso negócio não é só vender um produto ou serviço, é ter um propósito. Por que a gente faz isso? Por que a gente tem nossos clientes? Por que nós vendemos para os nossos clientes? O que a gente faz? Em que nós ajudamos? Quais dores nós resolvemos?
Sabe aquela questão da venda, né? Subjetiva. Poxa vida, então quando eu compro um celular, a empresa de celular está me ajudando em quê? Está me ajudando a gravar vídeos melhores, está me ajudando a usar o WhatsApp, né? Me comunicar mais facilmente, rapidamente com outras pessoas. Está me ajudando de N maneiras, de guardar fotos de recordação com a minha família. Não é só o telefone pelo telefone. Tem esse propósito, sabe? De, olha, a gente está aqui para isso, para fazer isso, 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 ajudar as pessoas em torno disso, disso, disso. Qual é a nossa missão? A equipe tem que saber qual é a missão da empresa, como é que a gente vai chegar a concluir bem a nossa missão. Isso transcende números e metas. O líder que quer criar equipes de vendas extraordinárias, ele tem que se preocupar muito com a cultura, o ambiente, o mindset que ele cria dentro da sua empresa, dentro do seu setor. Por quê? Porque é isso que vai construir o seu legado. No final, né? No finalzinho de tudo, quando você lá estiver terminando sua carreira de vendas, você tem que pensar: poxa vida, qual foi o meu legado? Eu desenvolvi vendedores, eu construí coisas bacanas na minha empresa, nas empresas que eu trabalhei, eu mostrei o caminho, eu percorri o caminho, eu mostrei o caminho, usando a frase aqui de John Maxwell. Então você não vai, a partir do momento que você tem essa liderança transformadora, você tem esse propósito de criar uma equipe de vendas extraordinárias, você não vai estar só construindo uma equipe de vendas, você está moldando o futuro da sua empresa, transformando a vida profissional de cada pessoa sob sua liderança. Qual é o legado que você deseja construir? Qual é o tipo de legado que você deseja deixar? É tão gostoso, né, quando a gente encontra pessoas que trabalharam com a gente, que a gente liderou, né? As pessoas saem da empresa, ou a gente sai da empresa, e encontra em algum lugar, e ela vem te dar um abraço e fala: Nossa, foi tão bom trabalhar com você, eu aprendi tanto com você. Esse é o legado. Esse é o diferencial de líderes que querem construir equipes de vendas extraordinárias. Então, se você está a fim de começar a sua jornada, comece com esses 6 passos que eu apresentei para você. Continuar, construir essa jornada, a construção de equipes de vendas extraordinárias é diário. Gestão, ela é chata. Gestão é rotineira. Gestão não é glamour. Comece a aplicar os princípios que a gente trabalhou nessa palestra. São apenas 6. Comece a implementar estratégias de gestão, as estratégias que nós discutimos hoje. Use as ferramentas de gestão da sua empresa para analisar os dados, identificar as áreas que precisam melhorar, onde tem oportunidade de crescimento. Desenvolva a equipe, comece a criar o perfil da equipe ideal, quais são os treinamentos, quais são os conhecimentos, quais são as ferramentas que esse pessoal precisa ter para chegar onde eu quero. O sucesso da sua equipe, ela começa com a sua liderança. Ela depende da sua liderança. Bom, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. Quem quiser, visite o meu site, pauloaraújo.com.br. Lá no meu site também você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Me segue no Instagram, no LinkedIn. Foi muito bom ter passado aqui para vocês um pouquinho desse conhecimento. Eu espero de coração que vocês possam utilizar esses 6 passos e realmente começar a ter resultados com a sua equipe de vendas extraordinária. Que daqui a um tempo você possa falar: Uau, que legal! Eu saí do ponto A ao ponto B, transformando as pessoas. Sucesso, um abraço, até a próxima.